Agora eu vou fazer a pergunta para o Vinícius Carrasco, diretor da ABPAG, para falar um pouquinho sobre uma avaliação, claro, inclusive desse argumento colocado pelo governo de justiça tributária, né, ao enviar a medida provisória para o Congresso Nacional, mas também para fazer uma avaliação, Vinícius, sobre esse processo que tem acontecido nos últimos anos de redução da concentração bancária, né? A gente vê que esse é um efeito que o deputado estava citando agora, mas que mudou a vida de muita gente. Antes, o mercado concentrava 80% do mercado, estava na mão de poucas instituições bancárias, agora a gente tem uma redução para cerca de 60%. Conta um pouquinho para a gente como é que você está vendo essa proposta, essa medida provisória. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Cumprimento o deputado. Agora foi. Então, queria iniciar cumprimentando amigos, então, o deputado Domingos Sávio, o senador Efraim Filho, que acho que não está, mas deixo meus cumprimentos aqui, o deputado Pedro Lupion, o presidente Severino, meu amigo Paulo Somuti, cumprimentando essas pessoas, eu cumprimento a todos. Eu, antes de começar a responder a sua pergunta, eu até trouxe uma colinha aqui, tem uma cola digital e uma cola analógica. Olha que beleza. Eu vou distribuir a cola analógica e vou usar a cola digital para responder, mas acho que tem 3 pontos muito importantes que foram trazidos aqui logo de cara. O primeiro foi um comentário seu sobre a MP para compensar a perda de receita com o decreto do IOF que caiu. Ele não caiu inteiramente. Então, a primeira coisa é que, por um processo que a gente pode discutir e que talvez tenha ultrapassado limites sobre quem legisla, o IOF foi retomado. Parcialmente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, parte da necessidade de arrecadação parece ter sido coberta, uma parte substancial. Eu acho que o segundo ponto diz respeito ao que o deputado... O segundo e o terceiro pontos dizem respeito ao que o deputado trouxe aqui. A primeira coisa, todo mundo que estuda taxação sabe que há uma diferença entre quem coleta o imposto e sobre quem o imposto incide. Incidência é uma coisa diferente da coleta. Incidência diz respeito a quem, em última instância, paga o imposto. Obviamente que há transferência do imposto majorado para quem faz uso dos serviços. A incidência é algo diferente da coleta. Então, é uma coisa muito importante da gente entender. O IOF, quem é responsável por coletar são as ações financeiras. Não, quem paga, em última instância, na sua maior parte, é quem faz uso dos serviços financeiros. A mesma coisa aqui que a gente vai ver. A terceira coisa, que é o segundo ponto que o deputado trouxe, é o seguinte: não existe taxação que não distorça incentivos. Não há uma forma de você taxar e não afetar os incentivos das pessoas a produzirem, trabalharem, proverem serviços. Então, quando você começa a aumentar muito o imposto, você tem esse efeito colateral de reduzir os incentivos das pessoas. Se você tenta taxar as pessoas em 95% na margem, elas não vão trabalhar. Se as pessoas forem taxadas pelas atividades que elas fazem e a taxação for majorada, elas vão prover menos dos serviços, vão se esforçar menos, vão trabalhar menos. Isso tem consequências. A gente tem um problema sério no Brasil de produtividade. Acho que a questão mais importante que a gente tem, o Brasil não consegue aumentar a sua produtividade. Você taxar as atividades do que eu acho que são as ações mais inovadoras que existem no Brasil, ações de pagamento. Em pagamento, nós somos fronteiriços, somos exemplos para o mundo. Você não contribui com a produtividade, não contribui com o crescimento, não contribui com o bem-estar das pessoas. Mas, voltando à sua pergunta, eu queria lembrar aqui, meu amigo Paulo Somuti, dono de bar, sabia como era fazer a venda de uma refeição em 2010. Ele tinha que ter 2 maquininhas. Uma maquininha só passava o cartão Master, a outra maquininha só passava o cartão Visa, VisaNet e Redcar. As taxas eram caras, muito difícil de você fazer uma venda por meio desse meio eletrônico de pagamento, que é tão conveniente. Uma outra coisa que eu me lembro vividamente é que um dono botequim terminava o dia dele espetando filipeta naquele metal. Ele fazia o controle das vendas dele de maneira manual. No papel, né? No papel. Hoje em dia, as ações de pagamento, entre outras coisas, faz esse serviço
acoplado, serviço de conciliação, que a gente chama, acoplado ao recebimento de Mastercard, Visa, dos vouchers, do que quer que seja. A ABIPAG tem uma estimativa que, por meio da entrada desses players, houve uma abertura de mercado, houve a mudança legislativa que o deputado pontuou, a Lei 12.865. Por meio da entrada de novos players, houve uma devolução de taxas que ficavam no sistema financeiro para o varejista de mais de 100 bilhões de reais. Isso do lado do varejo. Então, a ABIPAG tem os números de varejo. Se vocês virem o número da Zeta, por exemplo, que tem algumas instituições que emitem cartões e que também, com as maquininhas, provêm contas digitais para os seus clientes, as maquininhas do lado do varejo, os membros da Zeta do lado dos portadores, de quem tem um cartão, a Zeta tem uma estimativa de que só em não cobrança de tarifas há um benefício de mais de 30 bilhões por ano trazido por esses players. É uma coisa brutal. Então, aquilo que eu disse, que somos fronteiriços, estamos na fronteira de pagamentos, a implicação é essa. Mais recursos para a sociedade, menos recursos nos intermediários. Nós somos intermediários. Quem produz é o Paulo, quem produz são os senhores. O que a gente fez foi transferir recursos dos intermediários para a sociedade. Conta. Então, uma dificuldade que eu tenho aqui é que eu estou seguindo um painel que listou todos os benefícios, fez todos os pontos, então, perdoem minha redundância. Conta deveria ser uma utility. Então, eu falava isso em 2018. Não é muito diferente de energia, de água. Era difícil você ter conta num banco. Você fazer uma transferência, você tinha duas formas de fazer transferência, se fosse pessoa física, um DOC e TED. DOC você só recebia, se você recebia um DOC, no dia seguinte. A TED continua demorando uns 30 minutos, ainda existe TED hoje, mas se você fizer uma TED às 5h01 da sexta-feira, o recebedor só recebe na segunda. Inovação. Um ponto importante. Houve tentativas por parte do Banco Central de estabelecer um meio de pagamento 24 horas por dia, 7 dias da semana, de liquidação instantânea, por meio do sistema bancário. Havia resistência. O PIX é a manifestação de uma resistência do setor dos incumbentes em criarem um meio de pagamento 24/7, instantâneo. De novo, o que os nossos associados trouxeram foi inovação. Conta é algo fundamental. A gente está falando de pagamentos, então os bancos usam o passivo deles para ser um colchão, a gente deixa o dinheiro lá e a gente faz pagamentos por meio dos bancos, tá certo? A remuneração desse colchão, em geral, é zero. Então, há uma restrição regulatória, inclusive, você não pode remunerar depósito à vista no Brasil, uma decisão do Gustavo Franco, meu amigo, eu não entendo o porquê. Mas, de qualquer forma, o que os novos players trouxeram foi uma forma de você remunerar o saldo de quem tem dinheiro nas ações de pagamento, em bancos também, como reação. Acho que alguém disse que é natural que um incumbente compita com um entrante provendo serviços tão bons quanto, provendo condições que sejam tão boas quanto. Então, como resultado da entrada, a gente vê também a reação dos grandes bancos, dos incumbentes. Hoje, um pequeno varejista, uma pessoa física, pode ter sua poupança numa remuneração decente, por meio de um CDB, por meio de algum título, por meio de LCA, uma LSI, um CRA, um CRI, nessas instituições também. O que houve, e aí eu estou para o deputado, para você, um pouco da minha cola analógica, foi resultado de entrada. Então, o que houve foi, por meio de inovações tecnológicas, uma redução do custo de entrada, do custo de servir um cliente, por meio de inovações regulatórias, uma redução do custo regulatório de você servir clientes também, de você entrar. Entrada. Esse é o nome do que houve. Quando você começa a taxar lucro líquido, o incentivo a entrar diminui brutalmente. Então, o efeito, deputado, não é só sobre quem está, não é só sobre aqueles que vão prover os serviços e, talvez, majorem os custos e os preços e as tarifas de serviço aos clientes, porque eles vão ser mais taxados. Você inibe a entrada, e a gente ainda precisa de entrada pra caramba. Se vocês virem o spread bancário hoje, é uma coisa que mexeu muito pouco em relação ao que
pode, o que há de potencial para mexer, para se reduzir. A gente precisa de entrada de novos players. Uma outra coisa, e quase concluindo, é o efeito de taxação de renda, de lucro líquido, sobre inovação. Então, tem uma menina, uma professora em Stanford, em Harvard, chama Stephanie Statchenva, é uma russa, francesa russa, que acaba de ganhar um prêmio, que é um pré-prêmio Nobel. Ela basicamente estima os efeitos de você taxar empresas sobre inovação. E os efeitos são enormes, são brutais. Então, o que você faz é você estimula a inovação ou você faz com que os agentes inovem em outros lugares, em outras frentes, em outras localidades. Então, entrada e inovação. Prevejo efeitos relevantes nessas duas dimensões. Um terceiro ponto que tem a ver com esse segundo, que tem a ver com o fato de que não só la donna é mobile, como o capital é móvel. Então, a gente tem investimentos estrangeiros diretos bastante relevantes no Brasil. Em 2023, a gente ainda não tem os números de 2024, foram 60 bilhões de dólares. Parte do que a MP faz, deputado, é majorar a taxação sobre investimentos estrangeiros diretos. A literatura econômica estima o efeito de aumento de taxação sobre o investimento, que o economista chama de elasticidade, entre 20% e 50%. Então, se você fizer uma conta de que dos 60 bilhões de dólares, 20% vem das localidades que terão seus aumentos majorados, você vai ter dezenas de bilhões de reais de efeito negativo sobre investimento estrangeiro direto. De novo, a gente precisa crescer, a gente precisa aumentar a nossa produtividade, taxar investimento. Eu acho que é uma má ideia. Muito obrigado.